Pois bem, como nós já havíamos anunciado bem na abertura do programa, a participação conosco do nosso convidado, Dr. Aloísio Costa Júnior, ele que é especialista no direito do trabalho, e é com ele que nós vamos então conversar sobre a pessoa com um transtorno do espectro autista que está trabalhando e evidentemente tem os seus direitos que precisam ser respeitados. Inclusive, essa questão de demitir a pessoa pelo fato dela ser portadora do transtorno, com toda certeza, traz, portanto, aí graves consequências. Doutor Aloísio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. Muito obrigado pela atenção e muito boa tarde para o senhor. Obrigado, Walter. É um prazer falar com você e com quem nos ouve. Muito obrigado ao senhor. Só para a gente iniciar, evidentemente que a pessoa com o transtorno do espectro autista, evidente que tem todos os seus direitos garantidos, inclusive de trabalhar, né, doutor Aloísio? Isso, exatamente. Direito ao trabalho, além de ser um direito fundamental previsto na Constituição Federal e atende a todos, não é? Outras legislações brasileiras estabelecem princípios específicos para as pessoas com deficiência, entre as quais as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, existem normas que protegem e que prevêem expressamente a necessidade de acesso, inclusão e garantias de permanência e de respeito a todos os direitos dessas pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, então, quando elas são admitidas, evidentemente que a empresa que está contratando tem conhecimento, portanto, de que o empregado ou então a empregada é portador, portanto, do transtorno do espectro autista, não é, doutora Luiz? A princípio, sim, é uma questão que pode e deve ser identificada pela empresa e informada pelo empregado, seja em exame admissional ou no procedimento de contratação, não é? Ou as pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com transtorno do espectro autista, tem meios de identificação, tem documentos para esse fim, não é? Então, isso pode e deve ser apresentado, inclusive e especialmente para que se garanta, né, no curso aí da relação de trabalho, a necessária adaptação, né, do ambiente, das condições de trabalho, enfim, para que a pessoa possa desenvolver sua potencialidade e contribuir da melhor forma e tendo suas peculiaridades ali respeitadas. Como o senhor muito bem pontuou, né? Tem casos e tem casos, né? Ou seja, então, no caso que a empresa, de certa forma, tomou conhecimento ali já com o empregado já devidamente contratado, de que esse empregado porta, portanto, aí o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Soube naquele momento, então vamos demitir porque para nós não serve. Isso jamais pode acontecer, né, doutora Luísa? Exato. Sendo dessa forma, não é? Como você mencionou, de fato, assim, estaria configurada uma dispensa discriminatória, não é? Que é aquela que acontece em decorrência daquela doença ou daquela deficiência, daquela condição da pessoa. E a legislação proíbe esse tipo de conduta, ela é ilegal em vários níveis e não deve ser praticada e pode ser reprimida pelos órgãos tanto de fiscalização do trabalho como pelo próprio judiciário. No caso, as consequências, então, são de certa forma, assim, são pontuais, mas são graves, né, doutora Luiz, em termos de multa, quando fica devidamente comprovado de que uma pessoa, um empregado ou uma empregada, portador, portanto, do transtorno do espectro autista, foi demitido porque a empresa tomou conhecimento ali naquele momento, e eu imagino que realmente as sanções são severas neste caso, né, doutora Luiz? Sim, do ponto de vista individual, né, com relação ao empregado, a dispensa discriminatória ela dá direito à reintegração ao trabalho e ao pagamento de todos os salários em que o empregado ficou afastado. A legislação até prevê que em caso de não pretender a reintegração, fica aí a escolha do empregado, ele pode receber em dobro o valor dos salários do período de afastamento. Então, isso por si só já é uma consequência relativamente grave. Claro que depende do valor do salário e depende do tempo do afastamento, mas geralmente é uma coisa que pesa. Além disso,
a empresa pode ser condenada a pagar indenizações por danos morais, principalmente, não é? Numa situação como essa, a gente entende que é um caso típico aí de violação aos direitos à dignidade, direito ao nome, à imagem, à integridade psicológica, enfim, é algo que a Constituição proíbe, a legislação civil, a legislação do trabalho proíbe e pode levar à indenização por danos morais. E do ponto de vista que isso transcende aí o individual, a própria relação com o empregado, como eu mencionei, isso pode levar a fiscalizações, como eu disse, do Ministério do Trabalho, pode, por exemplo, levar à aplicação de multas, ou a própria atuação do Ministério Público do Trabalho, porque esse tipo de causa, ele pode ser considerado uma causa que transcende individual, que passa do ponto de vista coletivo, vira uma questão social. A empresa que viola os direitos da pessoa com deficiência, ela não só prejudica aquela pessoa que trabalhou lá ou que trabalha lá, mas sim toda a coletividade. A gente diz que isso seria um dano coletivo. E isso pode levar também a uma fiscalização, a um inquérito civil, que é um procedimento que a gente que prepara uma ação civil pública, no qual o Ministério Público do Trabalho pode pedir uma indenização por danos coletivos. E aí, quando isso acontece, aí as indenizações costumam ser bem mais pesadas por conta disso. É algo para reparar a coletividade, isso geralmente é direcionado para fundos, para organizações que atuam na causa específica ali, nesse caso aqui da pessoa com deficiência ou na pessoa com TEA, né? Mas aí estamos falando aqui de valores que passam aí algumas vezes os valores das indenizações individuais. Então, é sempre algo a ser tomado cuidado, porque sim, as consequências são pesadas do ponto de vista não só financeiro, como também de imagem, né, Walter? Com toda tipo de coisa que hoje em dia, cada vez mais, infelizmente, acho que ainda temos muito caminho a percorrer, sim. Mas cada vez mais as pessoas valorizam e entendem a importância do respeito à pessoa com deficiência, à pessoa com TEA, então acaba sendo um grande prejuízo à imagem daquela empresa ou daquele empregador que é reconhecido ali pelos órgãos de fiscalização ou pela justiça como alguém que não respeita esse tipo de direito. O TEA é evidente que está, portanto, aí com o CID, né, e de certa forma também caracteriza como pessoa com deficiência. E uma vez essa pessoa com deficiência sendo contratada, ela de alguma forma está preenchendo o número obrigatório de empregados que uma empresa tem que ter funcionando com pessoas com deficiência, isso de acordo também com o tamanho e o número de funcionários da empresa, não é, doutor Luizio? Isso, exatamente. A gente chama de lei de cotas. Lei de cotas, isso. Isso, que são as cotas que as empresas têm que cumprir de pessoas com deficiência. Certo. Rapidamente falando, né? As empresas que têm mais de 100 funcionários. Quem tem menos de 100 funcionários, elas não precisam cumprir cotas nesse sentido, embora sempre se estimule que adotem as mesmas práticas de inclusão. Mas a partir de 100 funcionários, de 100 até 200, tem uma cota de 2% do quadro, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e a partir de 1.001 aí, né, 5% do quadro. Sim, as pessoas com TEA, pela lei brasileira, são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins, inclusive para esse. Então, a empresa que admite as pessoas com TEA, ela já pode considerar, naquele caso ali, a cota atendida. Entendo. Agora, para poder, de certa forma, a pessoa ingressar no trabalho e com esse CID, né? Como pessoa com um transtorno do espectro autista, essa pessoa tem que ter o laudo classificando, portanto, aí o seu transtorno, doutor Aloysio? Para esses fins, principalmente de preenchimento de cotas, sim, é importante, existe uma identificação, existe uma carteira nacional de identificação, né, carteira de registro, carteira de identificação da pessoa com TEA, né, que é um documento que ele é emitido quando a pessoa comprova, e isso serve para que ela tenha acesso a esses direitos que a gente mencionou. Então,
Claro, muitas vezes a gente não vamos entrar aqui no mérito sobre se o diagnóstico ele sempre é preciso, se ele é fácil de ser feito, não é? Mas nos casos em que há o diagnóstico, a pessoa pode procurar a emissão dessa carteira e isso vai, além de comprovar, claro, não é, ela pode comprovar de outros modos, mas ela, tendo essa comprovação, ela vai ter acesso aos direitos que a gente está comentando aqui. Perfeitamente. Então, tá, doutor Luiz, ou seja, só para levar mais orientação para o nosso público, uma pessoa que esteja trabalhando e que, de certa forma, é uma pessoa com deficiência por conta justamente do TEA, uma vez, portanto, demitida, suponhamos que alguma delas esteja nos ouvindo neste momento e entende que não foi devidamente orientada e sequer foi indenizada e está fora, portanto, do mercado de trabalho. Ela tem quanto tempo para poder ingressar na justiça e evidentemente, solicitar, portanto, aí, dentro da Justiça, os seus direitos, doutora Luísa? Para o ajuizamento de reclamação trabalhista, o prazo de prescrição, que a gente fala, né, em que ela pode exigir em juízo os direitos que ela entende ter, o prazo ele é de 2 anos a partir da data do fim do contrato. E aí, considerando o aviso prévio, né, geralmente a pessoa que é mandada embora, ela tem lá um aviso prévio, então a partir do fim do aviso prévio, conta ali 2 anos, não é? Claro que em situações de discriminação, como, né, o exemplo que a gente tratou aqui, geralmente a pessoa já se sente ali ofendida num primeiro momento, mas acontece e já vai atrás, né, do advogado, vai atrás da justiça, enfim. Mas a gente sabe também que em muitos casos depende de um tempo para entender, para digerir tudo aquilo e entender o que aconteceu, né? Então existe esse prazo de 2 anos. Claro que a gente sempre recomenda, sempre que se entende que algum direito foi violado, procurar um advogado, procurar uma defensoria pública, se for o caso, para que esse tipo de conduta ele seja reprimido, ele seja contestado sempre que possível, porque óbvio que a prevenção, a educação, ela é importante, mas a repressão também na justiça ou pelos órgãos aí do governo, pelos órgãos de fiscalização, enfim, ela é importante para que a sociedade entenda como deve ser na relação com as pessoas com deficiência, com as pessoas com necessidades especiais, enfim, todas essas pessoas. E é evidente que existem aí muitos bancos de dados onde empresas podem buscar ali a consulta caso o conhecimento ainda é pouco, através de seus recursos humanos, mas com certeza se resguardar, conhecer realmente as normas, as leis, evidentemente que vai estar praticando um ato social enorme, como também preservando aí a sua empresa, né, doutora Luísa? Até porque se tomar uma decisão errada, ou seja, demitir uma pessoa com TEA, evidentemente que tem as consequências, como o senhor muito bem pontuou, não é? Exato, não é? O aconselhamento jurídico em recursos humanos, enfim, todas as áreas aqui, ele é sempre importante. Quanto mais preventivo ele for, melhor, não é? Correr atrás do prejuízo, como a gente costuma dizer, é sempre uma situação complicada. Então, de fato, saber seguir a lei, entender como pode ser feito, tanto para evitar risco como para estimular e fomentar os direitos ao trabalho, à cidadania, enfim. Então, a empresa, o empregador, também deve se informar antes, de preferência, para não ter problemas e para que todos possam se beneficiar aí do que a lei prevê. Tá, muito bem. Doutor Aloysio Costa Júnior, falando conosco de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela gentileza e atenção aqui conosco na emissora. Tá bom, doutor Aloysio? Eu que agradeço, Walter. Um abraço. Boa tarde para vocês aí. Para o senhor também. Muito obrigado pela gentileza.